gente, estamos aqui com mais um Papo com Ciliana. Hoje eu estou entrevistando a Érica Guerra de Lima. Érica Guerra de Lima, ela é uma advogada, ela já está formada há 20 anos, Érica? Tudo isso, tão novinha? Obrigada pelo novinha. Nossa, olha isso, já está formada há 20 anos e ela é especialista em direitos de previdência. Isso, direito previdenciário. Então, ela vai nos contar, ela vai nos ensinar uma porção de coisas. Muito obrigado, Érica, por você ter vindo aqui. Muito obrigado por você dispor até a dar todas essas, como é que eu posso falar? Nos ensinar mesmo sobre um monte de dúvidas que as pessoas têm e não tem, às vezes, para quem perguntar. Eu que agradeço o convite aí, o que eu puder ajudar e esclarecer de dúvidas que as pessoas têm, né, no dia a dia e na sua vida, o que eu puder, eu estou à vontade aqui para esclarecer. Legal. Érica, bom, isso dá para editar, eu posso cortar. Quando você estiver falando, olha para cá, ó. Tá? Sempre para cá. Para cá, tá bom? Isso aí, eu estou falando isso porque eu sei que ele pode cortar, tá? Como eu vou fazer uma nova pergunta, então nem olha para cima. Eu olho para cá e você olha para lá. Beleza? Então, a gente está falando, ele está pegando o seu rosto, porque ele pega muito mais você do que eu. Então, na hora que você estiver falando, se você quiser dar algum recado, olha, gente, assim, assim, você já olha para lá. Tá bom? Esqueci. Né? Não, porque a gente, no começo, a gente olha muito para cima e não precisa. Não, então o retorno te pega com um negócio branco. Tá bom? Então, Érica, deixa eu te perguntar, o que é previdência? Bom, a previdência, na verdade, como que eu vou explicar isso? Eu costumo explicar para os clientes que a previdência é um seguro, só que um seguro que você paga para o governo. Na verdade, é um seguro que você contribui. Toda pessoa que tem atividade remunerada, ela deve pagar a previdência. Isso você está dizendo do patrão? O patrão ou do não funcionário? Não só como patrão, mas atividade de autônomo, que hoje é chamado de contribuinte individual, aquele que realmente exerce atividade de doméstica, de diarista, que cada dia faz a faxina na casa de uma pessoa. Todos esses que exercem uma atividade remunerada, vendedor, que vende algum alimento, algum tipo de produto, ele deve pagar a previdência. Por quê? Porque a previdência, na verdade, é para ele se precaver de algum problema que ele venha a ter. Ou problema em relação à idade, que a pessoa não é tão ágil com o tempo, tal. Certo. Realmente vem os problemas de saúde, né, a debilidade, tal. E realmente os problemas que pode acontecer algum acidente, realmente uma doença, vários tipos de coisa que você precise. Ou salário maternidade. A previdência, então, ela quer dizer que é uma prevenção? Uma prevenção. É um seguro que você se previne. Certo. Eu costumo falar assim, realmente, se você tem um carro e você deixa de pagar, você perde o direito? Perde o direito. Sim, se o seguro vence hoje, eu não paguei, e amanhã eu bater o carro, eu perco o direito. A previdência é alguma coisa. Se está isso no contrato, isso, você perde os seus direitos. Na previdência também é a mesma coisa, só que tem leis que regulam. Então, se você deixa de pagar por um determinado tempo, o autônomo são 6 meses, o empregado são 12 meses. Então, você perde o direito ao benefício. Então, se você ficar doente nesse meio tempo, ficou desempregado, como hoje acontece vários no país, que estão muita gente desempregada, tal. Muita aí, sei lá, está fazendo comida, alguma coisa para vender, tal, enquanto não arruma um emprego fixo. Ele deve pagar a previdência. Eu sei, é complicado, enquanto eu estou sem trabalho, mas ele perde esse direito. Se ele ficar mais de 12 meses, ele trabalhava registrado, ficar mais de 12 meses sem pagar o INSS... Ele perde tudo? Ele perde tudo. Aí tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Você sabe que muita gente não sabe disso. Não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E a gente chama esse período, período de graça. Né? Que, na verdade, ele está agraciado com o seguro-previdência. Entendeu? Então, se ele deixar de pagar o empregado por mais de 12 meses, existe uma ressalva. Aquele que trabalhou mais de 10 anos, por exemplo, registrado, e fica desempregado, ele ainda tem mais uma carência de 12 mais 12. 12, que já é a lei, mais 12. Isso daí depende da quantidade de tempo que ele trabalha. Só se ele for mais de 10 anos. Se for 9 anos e 10 meses, eles são só 12. Esse é o problema. Então, tudo isso tem discriminado a lei, tem várias hipóteses e tal. Mas eu costumo generalizar assim,
realmente ele só tem menos de 10 anos, né? Então ele só tem 12 meses. Porque ele pode vir a deixar de pagar o INSS por algum imprevisto, ficou desempregado e tal. E no caso do contribuinte individual, se ele ficou mais de 6 meses. Esse ele tem menos tempo. Entendeu? Olha, você sabe que isso é muito difícil. Muito. Eu acredito que vocês tenham que estudar muito para fazer sobre isso, porque as pessoas têm tanta dúvida. Sim. As pessoas elas só aprendem mesmo a falar sobre previdência quem tem um problema. Aí passa a ouvir o advogado, porque aí que ela passa a entender. Porque um pouquinho que a gente assiste na televisão, a gente não sabe. Ninguém sabe. Eu não sei. Não, as pessoas não sabem. Só sabe quando a pessoa tem um problema que o advogado vai ensinar. Então, eu costumo falar que a pessoa só lembra quando ela já está de idade da Previdência. Mas aí agora eu não pensei nisso. Realmente, é difícil, mas existem algumas, por isso que eu sempre falo, procura um advogado especialista para se informar. Por quê? Porque existem algumas hipóteses, existem algumas nomenclaturas que a gente consegue recolher para as pessoas de baixa renda, para donas de casa, por exemplo, já existe uma aposentadoria para dona de casa. Porque ela não tem o vínculo empregatício, ela pode recolher... Base de um salário mínimo. Na base 5% do salário mínimo, ela certo. recolhe. Então, é um valor menor. O autônomo seria 11% do salário mínimo. E aquele realmente que é facultativo, tal, também. Então, na verdade, existem umas alíquotas diferenciadas para cada caso. Cada caso é um caso. E a pessoa só vai lembrar disso quando ela fica ou doente ou quando já está com uma idade avançada. Ou os dois, né? Uma idade e doença. Entendeu? Então, eu falo, realmente você tem que pensar nisso antes, se precaver, pagar, ir atrás, porque depois não adianta, né? Porque é sempre assim, mas e se? E se eu pagar lá atrás os atrasados, por exemplo? Eu posso? Depende. Eu costumo falar que cada caso é um caso, mas depende, você vai ter que provar que trabalhou nesse tempo, você vai ter que provar com documentos que trabalhou, e além do que, para pagar os atrasados, tentar para ver se vale a pena, porque vai ter que pagar juros, correção, às vezes é mais fácil, o valor que você vai recolher é mais fácil, porque ainda vai depender da aceitação da Previdência. Então, às vezes é mais fácil, se você faltou 2 anos, você pagar para frente. E também não pode pagar adiantado. Não pode pagar adiantado? Eu só falto 2 anos para me aposentar. Eu não posso quitar isso? Eu não posso quitar. Por quê? Porque o autônomo, o contribuinte individual, ele paga sempre, ele trabalhou, por exemplo, nós hoje estamos no mês de março. Então, ele sempre tem que pagar o carnê até o dia 15 do mês seguinte. Então, eu primeiro trabalho em março para pagar em abril. Então, dia 15 de abril eu vou pagar no mês passado. Então, eu não posso adiantar os carnês dos 2 anos. Então, é uma das dúvidas que o pessoal sempre pergunta. Entendi. Não, e se perguntam para você no seu escritório, você imagina o que o povo não pensa e não sabe disso, porque quase ninguém entende. E o que a gente escuta na televisão é muito pouco e muito enrolado. Sim. Né? Porque o que o governo está fazendo é uma coisa, o que a gente vai fazer o dia a dia é outro. Então, as pessoas não entendem direito. Você é formada há 20 anos e você só tem o seu escritório? Não, eu trabalho na prefeitura também. Trabalha na prefeitura? Sou servidora, há 16 anos eu sou servidora na prefeitura do Guarujá. Tá. E qual o setor que seria? Eu trabalho no setor de obras. Eu assessoro o diretor de obras. Entendi. Tá. Mas eu sou funcionária fiscal. É que por conta de realmente não ter funcionários internos e por minha formação, eu acabei indo para trabalhar com o diretor, para assessorar, e estou, acho que há 12 anos trabalhando interno. Mas aí é que tá, né? Se você está trabalhando interno há 12 anos, é sinal que você se encaixou num setor que necessita de você, porque ali necessita de bastante gente profissional, né, na área. Sim. E tem secretarias que não pode não ser o funcionário de carreira esse e é o problema, né? Porque tem cada mandato, cada prefeito que vem, nem digo mandato, porque nos últimos tivemos a mesma prefeita, mas cada prefeito que vem muda toda uma estrutura, vem pessoas novas que não conhecem da administração, e aí a gente que já trabalha há tempos, então já sabe como funciona, dá andamento em processo, como funciona toda a tramitação interna e tal. Que então, não é fácil, né, Que não Érica? é fácil. Não é fácil. Então, a gente precisa de pessoas que saibam, né? Agora vai ter um concurso, vai entrar bastante
funcionário, auxiliar administrativo, que no caso escriturário, tal. Só que são pessoas que ainda vão aprender como funciona toda a tramitação dos processos na prefeitura, tal. Então, enquanto isso, a gente está auxiliando nessa parte, né? Entendi. Tá. Agora, Érica, você consegue, assim, estudar sobre isso? Porque isso, pelo que eu ouço, toda hora tem uma história, toda hora estão mudando, agora é a idade. As pessoas ficam loucas, né? Porque não sabe. Sim. Porque a pessoa tem que sentar na televisão e falar com palavras, não palavras que nem a gente fala do livro do direito, mas e sim a linguagem do povo. Sim. Você tem que ter essa linguagem, sabe, Érica, para me explicar e para explicar para qualquer pessoa. A pessoa vai te agradecer muito, vai ficar muito feliz com você, se você puder explicar direitinho para a gente. Então, eu já estou há 14 anos trabalhando só com direito previdenciário, né? E eu costumo falar que... 14 anos com direito, isso. No seu escritório. Sim. Eu fui fazer o primeiro curso e já fiz... eu te perguntar, isso aí dentro do direito você faz curso, você faz... Sim, eu fui primeiro fazer o primeiro curso, porque quando eu me formei na faculdade nem tinha essa matéria. Direito previdenciário não era essencial, como algumas faculdades ainda não têm, né? Mas com tanta... o enfoque nas leis, né, no INSS, com tantos problemas, parece que está mudando algumas coisas, mas na minha época não. Então eu não tive essa matéria na faculdade, então era muito vinculada a direito trabalhista. Eu comecei a advogar e as pessoas me perguntavam assim, eu posso te tirar uma dúvida trabalhista? Aí eu ia responder, a pessoa perguntava e era previdenciário. Aí, posso tirar uma dúvida trabalhista? Aí perguntava, então, hoje as pessoas ainda têm um pouco mais de noção da diferença que de trabalhista é contra a empresa e previdenciário é o INSS. Certo. Então, aí eu fui estudar, eu fiz o primeiro curso, depois eu fiz pós, eu já tenho 3 pós-graduações, mas eu estou sempre estudando. 3 pós-graduações. Parabéns, olha isso. Mas eu estou sempre estudando, uma menina já está formada há 20 anos, é mãe. Como é o nome do seu menino? Henry. Ai, que lindo. Então, já é mãe do Henry, casada, quer dizer, olha quantas tarefas e ainda fazendo pós. Quem já sabe, quem já fez, sabe que é pós-graduação. É tempo integral, o dia inteiro, quando você tem o seu período de curso, não é isso? Eu fazia integral aos sábados. Sim, é o dia inteiro. No dia que você está estudando, é o dia da folga, né? Que tem para lazer. Na verdade, eu fui estudar, para me dedicar. Né? Eu costumo falar que eu sou previdenciarista por paixão. Eu gosto, eu já tinha vontade, desde pequena eu já gostava do direito. Minha mãe falava assim, ela vai mudar. Eu com 10 anos eu já falava assim, eu quero ser advogada. É mesmo? E ela falava então, assim, mãe, tá vendo? Você queria que eu fosse advogada? Eu falava, eu vou fazer educação física. Então a pessoa já tem essa coisa, né, Érica? A pessoa já nasce. Pois é, né? Minha mãe dizia, ela vai mudar, até ela muda. Não, eu quis e sempre quis ser advogada. Só que assim, com esse interesse dos clientes, eu fui me achando. Então, na área previdenciarista, minha área por paixão, eu falo hoje, que é minha paixão. O que eu gosto de estudar, eu gosto de esclarecer. Eu percebo que quando a gente entra com os processos e consegue êxito nos processos e ganha para os clientes, o agradecimento que eles têm por ter resolvido um problema para eles que eles não conseguiram resolver muitas vezes administrativo, no próprio INSS. Certo. Às vezes pessoas doentes, às vezes eu atendo muito pescador, né? Pessoas que não conseguiram, porque não pagaram, não conseguiram demonstrar, eles trabalharam, mas não conseguiram pagar. E nessa parte que é considerada aposentadoria rural, a gente consegue demonstrar com a documentação, né, que ele tem direito. Então, eu vejo, assim, a gratidão das pessoas. E isso, assim, que alegria. É um incentivo na minha vida, né? Que alegria. Nossa, que alegria. Olha, gente, isso daí nós vamos conversar já em outro bloco. Me aguarde um minutinho só, nosso intervalo. E já estamos de volta com o nosso Papo com Cirana, ok? Um minutinho só.
estamos de volta com o Papo com Ciriana, doutora Érica, que já é formada há 20 anos, 16 de prefeitura, né? Trabalha pra caramba, 3 pós-graduação e tem uma paixão pelo trabalho que ela faz de Previdência. Então, Érica, você estava me falando da Previdência, do aposentado rural. Isso. Então tá, sobre os pescadores, nós moramos no litoral, então o que o pescador ele necessita fazer? Então, o pescador, ele tem uma aposentadoria diferenciada, né? A gente costuma falar que tem 2 tipos de aposentadoria, a urbana, que é das pessoas que trabalham na cidade, e a rural. O pescador é considerado segurado especial, que é a aposentadoria rural. Então, ele tem condições diferenciadas. Eu vou te explicar o do urbano e do rural para dar um esclarecimento maior da dúvida. O urbano, ele tem direito à aposentadoria por idade, a mulher aos 60 anos e o homem a 65. Tá? Ele tem que provar que pelo menos ele contribuiu 15 anos, né? E aí ele tem direito, dependendo do quanto ele... Ele tem que provar... Que ele contribuiu durante 15 anos, 180 contribuições. São 180. Uma outra dúvida, porque muita gente acha assim, eu tenho idade, eu não posso me aposentar? A senhora já pagou, o senhor já pagou a Previdência? Não, eu nunca paguei. Então. Mas essa idade de 60 e 65, 60 mulher, 65 homem, é para todo mundo ou é só na rural? Não, na rural é diferente, essa é da urbana. Na rural, devido ao ser um trabalho mais cansativo, porque não é só o pescador, né? E também porque ele fica no sol, no mar, alto mar. Então ele se aposenta mais cedo? Ele se aposenta 5 anos a menos. Né, por alguns lavradores, o pessoal que trabalha realmente, todos que são segurados rurais, eles têm 5 anos na redução. Então, a mulher é com 55 e o homem com 60. Ah, tá. Então, tem uma condição diferenciada. E ele tem que pagar 15 anos? Sim. Agora, o rural, ele também tem uma outra condição diferenciada para pagamento, porque o segurado especial, que é o pescador, ele pode vir a pagar mês a mês, mas normalmente a obrigação dele é pagar por ano uma contribuição fixa pelo faturamento que ele tem. Por isso que os rurais, os pescadores, né, o segurado especial, ele só recebe um salário mínimo. Entendi. Normalmente é só um salário mínimo, porque ele só paga essa contribuição, a não ser que ele queira pagar mais, aí ele paga mês a mês para poder aumentar esse valor. Certo. Né? Já o segurado urbano, não. Então, o segurado urbano, a mulher é com 60 anos e o homem é com 65. Tá. Isso. E aí como é que é aí essa taxa? Ele pode vir a pagar ou 5%, né, que no caso da dona de casa, ou 11%, no caso da facultativo, ou 20%. Então, existe, cada caso é um caso. Existe cada profissão, desenvolvimento do trabalho, existe uma alíquota específica, né? E tem um código específico. Por isso, se você não procurar uma advogada, procura no INSS, porque lá eles podem até te explicar, para você já começar a contribuir com a numeração, código certo. Porque se você contribuir errado, você vai ter que fazer a retificação, ter que ir no INSS e tal. Entendi. Então, as pessoas acham que é só o carnezinho, ou vai no site... Ou no Google, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito... o Google é terrível, o Dr. Google, né? Dr. Google, eles não né? querem algumas informações, eles já vêm sabendo, porque eu vi no Google, ou foi o vizinho que falou, eu falei, seu vizinho é advogado? Não, mas ele entende de processo. Aí eu falo assim, olha, não é bem assim. Estudei tanto para o vizinho olhar no Google, né? Pois ele entende de processo, mas isso, consulta, cobra... Mas só uma consultinha, entendeu? Então, as pessoas... O Google está... A internet, em geral, né? Até a gente, quando procura, quer tirar uma dúvida, a gente olha no Google. Mas isso acostumou mal, porque a gente estudou. Então, a gente sabe o se. Os casos que são exceções, os casos que pode se englobar naquele caso que a pessoa está falando. Então, o Google é muito genérico, né? Como me disse uma vez um próprio profissional médico, falou, olha, no Google tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Nem sempre você pode acreditar, né? Tudo existe, depende do site então, quer dizer que se eu não tenho tempo de serviço, eu não posso pagar o atrasado? Não, atrasado não. Se você não tiver, você não conseguir comprovar, nem tente, porque às vezes nem vale a pena, porque você vai ter que pagar e aguardar o INSS convalidar. Certo. E aquele
período que eu paguei, comecei a pagar um período né, que não vai constar que são todos. Então, na minha aposentadoria, ele vem descontado, ele não vem a quantidade que deveria ter de todos os anos. A sua dúvida é sobre autônomos ou se você trabalha como empregado? Não, como autônomo. Ah, sim. Tá. Esse tempo, se você deixou de pagar, ele pode vir a servir mais para frente. Você perde a quantidade segurado, mas depois voltar a pagar e contribuir por mais um ano, você volta e aí conta o lá de trás e o para frente. Certo. Entendeu? O que tá, não pode... Mas e se eu nunca paguei? De repente, o pessoal começa a trabalhar tarde. Entendi. Eu comecei a trabalhar cedo, mas tem gente que começou a trabalhar tarde. Sim. Mas quem começou a trabalhar tarde vai ter que, no mínimo, contribuir. Não existe essa história, Érica. A mulher é casada, não trabalha. Aí separou do marido, com 35, com 40 anos e, com a garra dela, com o esforço dela, ela foi lá e começou a trabalar. Sim, e até mas então aí, o marido caso, nunca tinha pago nada para ela. Como é que faz, então? É tempo de casamento que a gente coloca na aposentadoria? Né? Realmente, hoje em dia a gente deveria ter, sabia? Pois o pagamento. O cara devia registrar a mulher. Hoje em dia a gente tem o dona de casa, mas como é uma coisa nova, que deve ter mais ou menos 1 ou 2 anos, não tem muito tempo. Não recordo agora exato, mas você pode fazer. Antes não tinha. Então, se você, 40 anos ainda é nova, porque se você fizer... Você vai trabalhar, no mínimo você pode trabalhar uns 20 anos. Então, aí você consegue, porque daí você consegue contribuir pelo menos os 15 anos e conseguir aposentadoria por idade. Ah, tá. Não, porque isso daí eu tô falando, porque já surgiu esse assunto, aonde eu trabalho, das pessoas quererem saber. Poxa vida, eu fui casada há tanto tempo... Sabe? Servi, passei, lavei, e nada. Saiu. Na verdade, foi por isso que surgiu essa categoria de do lar, porque não é um trabalho reconhecido, vamos dizer assim, né? É um super trabalho cansativo. Mas é um trabalho, né? Isso aí. E aí, só que ele não tem remuneração. Né? Não. Especificamente, não. Sim. E aí, você pode vir a contribuir e ter a aposentadoria da dona de casa, que é 5%. Mas também pelo salário mínimo. Agora, se você realmente, no seu caso, que você especificou 40 anos e começar a trabalhar, você pode. Um exemplo, né? Isso é um exemplo de 40, 38, 45, isso. Né? Sim, mas aí pode. Você tem mais 15 anos que você pode vir a contribuir. Você está pagando, está trabalhando e está pagando. E daqui a 15 anos, você já pode ter uma aposentadoria por idade. E isso, se não vir a mudar, né? Tá. Temos todos esses detalhes no nosso país. Sim, sim. Nós temos a segunda instância, que vem para a terceira instância, que volta para a primeira instância, e aí depois... Na verdade, eles estão querendo, com a reforma da Previdência, mudar essas regras aí, e estavam querendo mudar de 15 para 25. E aí isso já vai diminuir a chance das pessoas se aposentar. Mas espera aí, eu contribuo 15 anos para aposentar, mais a minha idade. É isso? Não, na verdade é que existem vários tipos de aposentadoria. Porque assim, eu fico indignada, desculpa, até por eu não saber, então. Eu tenho que contribuir 15 anos e eu me aposento. Por idade. Por idade. Por idade. É que vou te explicar. Eu acho que é muito pouco, viu? Não, por idade. Mas existem várias aposentadorias. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição, que aí sim, aquela que trabalhou, a mulher são 30 anos e o homem 35. Existe a aposentadoria por idade, que é aquele que realmente trabalhou, mas não conseguiu alcançar os 30 ou 35, que daí são 15 anos tanto para mulher como para homem, mas existe a idade de 60 e 65, entendeu? Existe a aposentadoria rural, existem vários outros tipos de benefício que têm condições diferenciadas aí, entendeu? Então, na verdade, é que as pessoas têm que sentar e analisar cada caso, dependendo da dúvida, eu explico para o cliente, olha, esse caso é melhor você fazer isso, esse caso você se enquadra naquilo, entendeu? Aí, Érica, sabe por quê? Eu vejo tanta gente reclamar, tanta gente berrar, espernear. Desculpa, 60 anos, está todo mundo novo, está todo mundo na academia, está todo mundo com o maior corpão bacana e quer passar na fila do idoso. Sim. Mas sabe... olha, tem coisa que não adianta. É que o Brasil é um país de desigualdades. Aqui, na nossa região, realmente 60 anos é muito jovem. Muito! Mas quem trabalha na área rural, por exemplo... Concordo. Deveria aposentar com 50 anos. Sim. Porque aquele coitado está carregando um saco de cana. Começou cedo. Nas costas, começou com 10, 12 anos. Trabalha de sol a sol.
entendeu? Esse é o povo mais sofrido. Mas eles alegam que não pode haver uma condição por região ou por profissão. E como equivaler essas desigualdades, né? A gente, como advogado, a gente tenta, mas enquanto isso a gente está amparado na lei, né? É um pouco difícil de equalizar isso, né? Porque o direito é meio complicado. A justiça, a gente tenta, formada em Brasília e ninguém consegue resolver o problema do povo. Que nem me fale, porque né? É um país assim, né? Rico, é um país tão cheio de iguarias e... Sabe, Érica, quando você começa a sair do país, que você vê que as pessoas não jogam lixo no chão, que as pessoas pegam o carrinho do supermercado e vai lá devolver o carrinho, não deixa largado do lado do carro, sabe que nem a gente acontece aqui, as pessoas acabam tendo outra educação. Sabe quem empacota a compra que você está no supermercado? É um senhor de 80 anos, uma senhora de 70 anos. Sim, eles incentivam o trabalho das pessoas mais velhas. E se essas pessoas estão com saúde, eles vão lá trabalhar, sim. É, você que lava o seu carro, não existe lava rápido. Tem um lá, você vai lá e lava o seu carro. Existe o lava rápido, mas aqui a gente não aprende a fazer nada. A valorizar o trabalho, aqui a gente não aprende a pintar uma parede, aqui a gente não aprende a nada. Tudo tem que ter alguém para fazer. Pois é. Ah, é assim, porque aí um ajuda o outro, é assim que o dinheiro gira no país. Mas é da forma errada, porque ninguém tem educação. Não tem educação, o pessoal não tem escolaridade, reclama às vezes da falta de emprego, mas tem que ter qualificação, né? Não, se você for numa reunião, todo mês você montar uma reunião para jovens e pedir a qualificação deles, nenhum deles quer estudar. De 100% da reunião, 80% não quer. Não quer, aí põe a culpa na mãe, põe a culpa no pai, põe a culpa na avó. A avó, coitada, a avó é a que mais se desespera para ajudar a molecada. E às vezes é só aquela que tem a renda para ajudar a família, porque o pai ficou desempregado, ou e olha, a criança Érica, querendo ou não quer, olha, pelo que me consta, pelo que eu sei, acho que o Guarujá é a cidade que mais tem centro comunitário com curso gratuito. Vai lá ver os cursos. Não tem 4 pessoas, não tem 6 pessoas. Ai, porque vai fechar aquela escola, porque não vai, mas só vai fechar a escola porque não tem gente para estudar. Sim, eu já a escola não fecha porque vai fechar. A escola fecha porque não tem sala de aula cheia. É simples assim. Falta de interesse, né? Falta, as pessoas não querem. A população sabe reclamar muito, mas ela também, não sabe. Eu sempre falo o seguinte, exigir, ela não quer fazer sua parte. Ela quer direitos, mas não quer deveres, ela não sabe exigir e não quer fazer sua parte, né? Não quer as pessoas reclamam do lixo, mas elas jogam lixo na rua. Ai, Érica, eu falo tanto isso aqui. Eu fico indignada com isso eu falo tanto aqui. Agora, Érica, o benefício assistencial do deficiente é igual também? Ou ele nasceu, tem um probleminha dele, e aí você vai, diagnóstica, ele já tem a aposentadoria dele? Então, ou isso não chama-se aposentadoria? Não chama aposentadoria. Na verdade, o benefício assistencial... na verdade, como se fosse um auxílio, por isso chama benefício assistencial, não é aposentadoria. Na prática, os clientes não sabem muita diferença, assim, na prática a única diferença é que eles não têm 13º, tá? Só que eles têm algumas exigências, por exemplo, quem tem um deficiente na família ou idoso, que é o benefício assistencial, que a gente chama benefício de prestação continuada. Vamos dizer assim, na lei está enquadrado que não é um benefício exatamente só para quem tem um deficiente ou um idoso em casa. Ele precisa ser de baixa renda. O que é considerado de baixa renda para receber esse benefício? Ele precisa que a renda da família, somada de quem trabalha ou se tiver renda do que fazem, seja somada e dividida pelo número de pessoas, seja menos que 1/4 do salário mínimo. O que é isso? É renda per capita, por pessoa. Por pessoa dentro de casa. Dentro de casa, seja menos que 1/4 do salário mínimo. Só que assim, se um trabalha e ganha R$1.000, se são 4 em casa, então tem que ter menos de que R$1.000 para 4 pessoas. Isso é muito pouco. Eu costumo falar que isso não é baixa renda, isso é miserável praticamente. Tem que estar passando muita necessidade. Não ter o que comer, não ter isso e aquilo. Por quê? Às vezes o idoso precisa dos remédios.
e Sim. só aquele que Sim. realmente tem o benefício. Não, O e outra deficiente- coisa, tem remédio que às vezes o governo não tem, não Sim, dá, sim. não chegou. O deficiente precisa de tratamento, a mãe Sim. vai levar em terapia, Sim. a mãe tem que deixar de trabalhar para cuidar do filho deficiente. E o lencinho E nada pra disso limpar. e nada disso é incluso. Se o marido tiver um trabalho, por exemplo, e que for um valor maior, isso não é considerado. De plano, o INSS já nega algumas coisas que a gente já vê que é injusto. Ai, que dó, hein? Puxa, que triste, hein? Porque eu achei que toda pessoa que viesse com já de nascença já tivesse o seu salário, entendeu? E já vi casos indeferidos, porque na lei consta assim... E tudo isso que eu estou te perguntando, eu tenho certeza que muita gente não sabe. Ah, sim, Muita sim. gente não sabe, não tem para que Sim. perguntar. Mas eu tenho gente na família que já me perguntou, mas calma, mas aí eu tenho despesas. Ah, não, mas eu tenho que pagar isso, que pagar aquilo. Então, mas infelizmente, se a renda da pessoa, do seu marido, ultrapassa, isso não está englobado na lei. Se é um pouco a mais, a gente ainda consegue resolver na justiça. Agora, quando é muito a mais, o governo não dá nada de graça, né? Eu costumo dizer. Não. Na verdade, realmente a pessoa tem que, infelizmente o critério é esse, a pessoa tem que estar realmente enquadrada na renda abaixo de um quarto salário mínimo por pessoa para poder conseguir o benefício. Então, eu vejo casos que eu acho que a pessoa precisa, na minha opinião, eu acho que deveria, mas infelizmente A lei não permite. a lei não permite. Ai, que A dó. gente consegue tentar englobar quando a pessoa tem as despesas de medicamento, as despesas de casa, tal. A gente tenta, mas nem sempre a gente obtém o consegue. Na sucesso, justiça, né? o INSS de plano, ele já indefere. Certo. Ai, que pena, é uma pena. É uma porque pena. porque a criança, o adulto que se torna, deveria ter todo esse recurso, né? Pois é, aqui no Guarujá a gente tem até um caso daqueles que foi bem divulgado, os trigêmeos que são deficientes. Sim. Então, eles estão com esse problema, porque acho que ela conseguiu foi aceito pelo INSS, o segundo ela recorreu e o terceiro ela está pendente, eu acho que não vai conseguir. Ai, tá Talvez vendo? nem na justiça. Como a gente tem problema, tem um monte de gente com problemas e às vezes o pessoal reclama assim por tão Sim, pouco. são 3 crianças, 3 bebês que os pais precisam ficar 24 horas em atenção, não tem como trabalhar, né? Então, é um caso muito complicado para... Vai ser uma saga isso, hein? Com certeza. Vai ser uma saga difícil. Olha, gente... Eu dei um exemplo assim para mostrar, Sim. porque existem casos de vários deficientes, como é esse, existem casos de idosos. Por exemplo, o idoso que um recebe, se for requerer, o outro já fala que o INSS já nega. Entendeu? Casal? Já fala, isso, o casal, são 2 idosos. Aí um já recebe o benefício assistencial porque não conseguiu a aposentadoria. Certo. Aí o outro, se dá entrada, o INSS já nega. E não deveria, porque na justiça a gente cada um consegue. tem um problema. Sim, não, e o Estatuto de Idoso, ele menciona... Aí você vai lá, Na faz... justiça a gente consegue. E consegue. Porque no Estatuto por que de Idoso... eles negam, então? Porque Tem que falar o INSS costuma seguir as regras internas e não a lei. E no Estatuto do Idoso já menciona que a aposentadoria, que o benefício no valor de um salário mínimo não pode computar como renda. E eles computam, tem um recebendo salário mínimo. É a mesma história, da mesma categoria, com leis diferentes, tem que brigar, tem que arrumar confusão, que é para poder Primeira ganhar. instância, segunda instância, Primeira terceira instância, e tudo como volta você para a mesmo cidade, mencionou. né? Olha, Érica Guerra de Lima, foi um prazer ter Obrigada. você aqui. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu tirei dúvidas de algumas coisas, até que as pessoas me perguntam também. Eu espero que tenha ajudado. A Érica vai voltar aqui com certeza, Érica, porque vai ter sempre uma novidade para você contar. Ai, obrigada. Tem sempre uma história para fazer. Eu adorei que você viesse aqui. Tão novinha, tão inteligente. Nascida no Guarujá, olha que delícia. Nascida e criada. Nascida e criada, olha isso que delícia, né, Érica? Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Érica, se eu quiser falar com você, qual é o telefone que eu te acho? O telefone do escritório é 3383-3026. 3383 3026. 3026. Que eu acho interessante e eu acho que eu tenho algumas pessoas da família que poderão te procurar, né? Eu acho que isso é bem interessante. Agradeço. É bem legal, porque a pessoa tem que saber, ela tem que saber direitinho, porque eu acho que assim, não tem que achar nada. Procura um profissional Especialista. Especialista. Eu costumo dizer que procura um profissional especialista na área.
Porque, assim, quando eu me formei, eu não estudei direito previdenciário, então eu fui atrás. Então, alguns advogados têm uma noção, porque tiveram na faculdade, viram alguma coisa, leram, estudaram, mas é sempre bom recomendar um especialista na área de previdência. Sim. E eu que agradeço aqui a participação, a disponibilização para esclarecer algumas dúvidas e um próximo virei com o maior prazer. Obrigado, viu, Érica? Bom, encerramos agora mais um Papo com Cirana, com a Érica Guerra de Lima, que foi uma delícia, foi bom esse tipo de esclarecimento. Muito obrigado, viu, Érica? Até a próxima, gente.